O primeiro ponto, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui, e já adianto que ele é o mais importante, tá? Se você conseguir entender só esse primeiro ponto aqui, pode ter certeza que já valeu a pena assistir essa aula, tá? E esse primeiro ponto é: você precisa treinar, tá? Prova oral é 80% treino e 20% técnica, tá? E esses 20% de técnica não é nada absurdo, não é nada muito difícil. Tanto que se você observar, a maioria dos aprovados em provas orais são pessoas normais. Não são pessoas super eloquentes, que têm uma dicção super limpa, que falam sempre impostando a voz, que têm sempre uma postura aprumada, que gesticulam com concatenação e lógica. Tudo isso é bom, a gente vai falar de tudo isso aqui. Mas se você observar os aprovados, você vai ver que eles são pessoas comuns. Por que eles foram aprovados? Porque eles têm muito conhecimento jurídico, tá? E esse vocês já têm por estar na prova oral, mas a gente ainda vai aperfeiçoar alguns, fazer alguns pequenos ajustes aqui ao longo do curso. Ok, então conhecimento jurídico já tem, mas dá para melhorar sempre, né? E uma questão de organização lógica de ideias, organização lógica de respostas e estudar alguns aspectos-chave para você poder chegar na prova oral tendo uma boa desenvoltura, ok? Então, nada em se tratando dessa preparação antecedente para a prova oral supera a importância do treino, tá? Você precisa treinar. Qual é o melhor método para treinar? Não é com parente, não é na frente do espelho, tá? Tem muita gente que vai treinar para prova oral na frente do espelho. Isso é um jeito de fugir do desafio, tá? Esse é um subterfúgio que a nossa mente arruma. Por quê? Porque na frente do espelho você não tá passando vergonha na frente de ninguém. E a gente tende a achar que o nosso conhecimento jurídico é vergonhoso. Eu não sei por que esse fenômeno existe, te juro, eu não sou psiquiatra para saber, mas existe com a maioria dos concurseiros, sabe? E eu me encaixo perfeitamente nesse perfil. Todo o período, meu período de preparação, eu sempre achei que eu estivesse atrás de outras pessoas, assim. Sempre achei que, tem aquele fulaninho, ele é muito melhor que eu, assim. Então eu fico com vergonha de demonstrar pra ele o quão pouco eu sei, sabe? E mostrar que eu sou uma fraude, assim. Mas acredite, isso tá só na sua cabeça. Ninguém chega aqui de graça, tá? Ninguém chega na prova oral de graça. Obviamente você tem conhecimento. E o quão mais rápido você superar essa barreira para começar a falar na frente das pessoas, melhor para você. Então você tem que treinar. Esse treinamento não é com parente, não é na frente do espelho. Esse treinamento é com os colegas que vão fazer a mesma prova oral que você, tá? Se forem colegas que estão em outras provas orais, bacana também, não tem problema algum, tá? O que não pode, o que vai te prejudicar é se forem pessoas aleatórias que não tem um conhecimento jurídico equiparado ao seu, tá? Pode ser alguém ali um pouco melhor, um pouco pior, tudo bem, cada um tem sua diferença. O importante é alguém que tenha um conhecimento semelhante ao seu. Por que isso? Para essa pessoa poder te apertar na hora da prova. Esse é um dos objetivos de treinar, sabe? É a pessoa perceber quando você falou uma coisa errada, te interromper na hora e atrapalhar seu raciocínio. É isso que vai te deixar casca grossa para a prova oral, sabe? É isso que vai deixar o seu conhecimento jurídico, na verdade nem o seu conhecimento jurídico, o seu conhecimento também vai dar uma refinada, mas vai deixar a sua articulação, o seu raciocínio jurídico mais robusto, mais articulado mesmo, capaz inclusive de ser interrompido, de ser atrapalhado e retomar a mesma linha, tá? E a gente consegue fazer isso com muita facilidade após alguns bons dias de treino, ok? Então, aproveitando que você tá numa turma grande de prova oral, chama ali 2, 3, 4 colegas e vai treinar com eles. Se você tiver a possibilidade de ter gente na sua cidade que tá fazendo prova oral também, cara, conseguir marcar presencialmente com essas pessoas é excelente, excelente, sabe? Na minha experiência pessoal, eu tinha um conjunto de 4 colegas, na verdade 3, né? Eu e mais 3 formávamos 4. Que treinávamos para a prova oral da PGE Rondônia. E nós treinamos muito, foi mais ou menos uns 2 meses ali, 3, 4 dias na semana, à noite. A gente ia para uma salinha numa universidade que disponibilizou o espaço pra gente. Na verdade nem disponibilizou, a sala ficava vazia, a gente só entrava lá. E a gente treinava muito, sabe? E depois desse período de treinamento,
a minha conceituação jurídica tava, te juro, cara, em outro nível, sabe? Por quê? Porque praticamente todos os assuntos do direito já haviam perguntado para mim e eu já havia me esforçado para elaborar um conceito para aquilo, sabe? E esse é um aspecto muito importante da sua preparação para a prova oral. Você começa a ter conceitos já pré-elaborados na mente. Isso vai dar um grande pontapé inicial nas suas respostas, sabe? Imagine o seguinte, o examinador pergunta para você um prazo prescricional. Aí você fala, pô, prazo prescricional? Se ele está perguntando prazo, a resposta é absolutamente objetiva, né? O prazo é 2, é 5, é 10 anos, sabe? Só que, em uma prova oral, você tem margem para, em uma pergunta como essa, começar conceituando prescrição, sabe? Usar o que nós chamamos em técnica para prova oral de método dedutivo. Você deduz a resposta, você parte das premissas maiores para afunilar até a resposta final. O Chico é quem fala mais disso aqui ao longo do nosso curso, tá? Mas por que eu estou trazendo isso agora? Porque se você treina, você começa a aperfeiçoar esse método dedutivo de resposta e mais que isso, você já começa a ter uma biblioteca, um banco de dados de introduções para respostas, sabe? Justamente você acaba tendo um amplo repertório de como introduzir respostas dos mais diversos assuntos. Por exemplo, esse que eu falei agora, pedir um prazo prescricional, você pode iniciar sua resposta conceituando prescrição, falando que a prescrição está ligada ali à perda da pretensão, e aí você vai, se for um caso de civil, você puxa lá para o Código Civil, fala que o Código Civil prevê prazos prescricionais específicos para diversas hipóteses que vão de 1 a 5 anos e prevê ali o prazo prescricional de 10 anos para as hipóteses que não estão elencadas no Código Civil, sabe? Então assim, veja, você ainda não falou o prazo para o examinador, mas você já demonstrou um monte de conhecimento para ele. E isso vai fazer diferença, sabe? E você pode chegar na hora e ter todas essas ideias sozinho lá na hora? Bem, claro que pode, né? Mas, acredite, se você treinou, se em algum momento você já deu uma resposta envolvendo prescrição e treinou essa introdução, você chega lá com muito mais desenvoltura, tá? E inclusive com uma maior confiança também. Beleza? Então, assim, faça esse treino. Um outro aspecto muito importante para o treino, tá? Sair do piloto automático. Qual é o ponto? A gente tende a ter um modo de se comportar que você aprendeu ao longo dos seus 20, 30, talvez você tenha 40 anos, sabe? Ao longo de toda a sua vida, você aprendeu a ter uma certa postura, um certo padrão de gesticulação, uma velocidade de fala, sabe? Alguns maneirismos na fala e uma forma de raciocinar. E a gente não percebe mais isso. Por quê? Porque já está muito arraigado em nós, já faz parte de quem nós somos. Então, eu vou dar mais um exemplo pessoal. Eu tenho uma postura corporal um pouco ruim. Eu fico meio abaixadinho. Assim, eu deveria ficar, sabe, mais ereto, com a postura ser mais peito estufado, sabe? Se eu não prestar atenção em mim, eu vou ficando assim, sabe? Para ficar numa postura melhor, eu tenho que sair do automático e tenho que pensar, opa, Renério, ajeita essa postura. Se você quiser pensar isso na hora da prova, você está ferrado. Por quê? Porque você vai estar usando o seu raciocínio, que deve estar voltado para responder, você está usando ele para se ajeitar, para ficar pensando, eu tenho que articular bem as falas, eu tenho que gesticular muito, sabe? E isso vai te prejudicar na hora da prova. Ficar muito preocupado com essas questões, vamos dizer assim, formais de prova oral, sabe? Dicção, impostação da voz, postura, gesticulação. Você tem que treinar já pensando nisso para quê? Para quando chegar na prova tá automático. E acredite, dá para fazer, tá? Especialmente se você tiver um mês aí até a prova ou algo perto disso, pelo menos 15 dias de quando você está assistindo esse vídeo até a prova. Se você treina um pouquinho só todo dia com colegas, prestando atenção em você mesmo, você vai perceber, cara. Você vai chegar na hora da prova com muitas questões, mais uma vez, formais de prova oral, já automatizadas em você, que você não precisa ficar gastando a sua capacidade de processamento para raciocinar sobre aquilo. É nesse ponto que a gente quer chegar do treino, sabe? No ponto em que você vai conseguir dedicar 100% da sua atenção, do seu foco, a responder as perguntas. E todo o resto sai em boa forma, boa dicção, boa oratória, boa postura, boa gesticulação, bom comportamento geral, sai só no piloto automático, ok? Então,
Se possível, busque parceiros de treino presenciais, tá? Quem mora em cidades maiores é mais fácil conseguir isso. Quem mora na própria cidade daquela procuradoria que está sendo feita a prova, facilita mais, porque geralmente vai ter mais gente ali, tá? Se não for possível achar parceiros presenciais de treino, que sejam parceiros virtuais, que você faça esses treinos virtuais. É bom também. Presencial é um pouquinho melhor só, beleza? Mas o online para fins de treino já vai funcionar muito bem. Aqui no Revisão PGE, nós temos algumas experiências passadas com grupos de alunos que não são alunos assim que o Revisão PGE organizou. Os próprios alunos se organizaram em grupos para treinar para a prova oral, sabe? Então, por exemplo, tinha um grupo nosso de vários alunos, a maioria deles aprovados na PGE Rio Grande do Sul, outros aprovados em outras procuradorias aí Brasil afora, que eles treinaram muito entre si. E eles treinaram ali até para mais de uma prova, porque vários deles foram passando para outras provas e tal. Resultado, hoje, acredito eu que todos eles estão aprovados, sabe? Todos eles. Alguns ainda não nomeados, mas todos aprovados justamente por quê? Primeiro porque eles já são bons mesmo, né? Já estudaram muito até chegar ali. E depois porque eles treinaram muito para a prova oral, tá? Treinar para a prova oral vai fazer muita diferença aí no seu estudo. E, mais uma vez repetindo, dê preferência para treinar com quem vai fazer a prova contigo, tá? Do mesmo concurso. Por quê? Porque ele já vai fazer uma pergunta ali, já até pensando um pouco naquela banca, ele já vai fazer pergunta dos conteúdos programáticos daquele seu próprio concurso. Se você não conseguir do mesmo concurso, pode ser de outros, desde que, claro, vocês acertem aí um pouco do conteúdo programático desse treino. Bacana?